Mateus, capítulo de número 5, nós vamos fazer a leitura apenas de 2 versículos. O versículo 5 e o versículo 6. Eu queria que você acompanhasse aí. Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 6. No primeiro domingo também, se Deus quiser, nós vamos voltar à nossa escola dominical normal. A gente vai tentar voltar aí, tá bom? Para podermos estudar as apostilas e a gente começar a caminhar em nome de Jesus. Versos 5 e 6 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos ler toda a igreja? Vamos lá? 1, 2, 3. Bem-aventurado, manso. Amém. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Senhor, fala conosco nessa manhã, que a Tua palavra traga clareza, entendimento e aprendizado em nome de Jesus. Que saímos daqui edificados, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças é sobre felicidade. Quem é feliz, né? Tem um filme chamado A Procura da Felicidade, que é com aquele ator Will Smith e com um menino que é filho dele. E ele fala uma frase interessante. Ele fala assim: nunca deixe alguém te dizer que você não consegue fazer algo. Nem mesmo eu, como pai. Nunca deixe o seu pai dizer para você que você não consegue fazer algo. Você tem um sonho, você tem que proteger esse sonho e ir em busca desse sonho, né? Busque ele. Então essa parte da vida do ser humano, de buscar os sonhos, você tem um sonho, almeja algo, peça a Deus, clame, mas continue em busca dele, vá em busca dele, né? Uma revista chamada Super Interessante fez uma pesquisa em Israel, né? Eles estavam fazendo um trabalho em Israel e eles fizeram uma pesquisa em 400 pessoas e perguntaram assim: para você, o que te traz felicidade? E é interessante que a resposta que normalmente a gente ouve as pessoas falarem é que o que traz felicidade? Dinheiro, né? A resposta nessa pesquisa foi: o que traz felicidade é o poder. Não é o dinheiro, é o poder, a busca por poder. Você ter poder traz felicidade, na opinião dessas pessoas. Ou seja, as pessoas poderosas se sentem mais felizes e autênticas. Foi a resposta que eles tiveram nessa pesquisa. Então, o impulso mais básico de todos nós é a vontade de poder. A gente percebe isso lá no Jardim do Éden. A frase que foi falada para Adão e Eva foi qual? Vocês serão como? Serão como Deus. Quem não quer ser como Deus, né, irmãos? Por mais que você seja da igreja, membro, há muito tempo crente, há aquela sensação de querer ser como Deus, né? Como aquele filme, eu assisti essa semana, aquele filme com a Isadora. Ela gosta muito da Arca de Noé, e a gente viu aquele filme, não o bíblico, aquele filme moderno, que é até um pouco de comédia, né? O Todo-Poderoso, o 2, que é a Arca de Noé. E quando ele recebe aquele poder de construir a arca, ele fica impressionado com tudo que acontece, e as pessoas ficam olhando para ele, e ele começa a ter poder mesmo. No 1, ele tem poder até de responder orações. E como o ser humano não tem paciência para isso, ele vai responder orações das pessoas. Eles chegam 3 milhões de orações, ele faz Ctrl+C e Ctrl+V no sim. 3 milhões de pessoas ganharam na Mega Sena. Você imagina a confusão que foi. Deu $1 para cada um. Deu briga, destruição na cidade, né? Dele lá e do filme. Então a busca por poder é algo que está no coração do ser humano. Está no seu coração, está no meu. Né? João Calvino fala uma frase: todos os homens aspiram naturalmente por felicidade, mas em vez de buscá-la na vereda certa, preferem perambular deliberadamente para lá e para cá por veredas intermináveis. Em vez de buscar na Bíblia, no Senhor Jesus, a gente busca em outras coisas, no dinheiro, no poder, no desejo de ter um carro novo. Por falar em carro, olha pelo seu pastor aí, eu estava vindo essa semana aqui para o Barreiro, o carro arrebentou a corredentada. Joguei o ponto morto, parei, está lá parado na oficina, o rapaz: segunda-feira eu vou diagnosticar, pastor, o que é que aconteceu com o carro? Só ora pelo seu pastor, viu, gente? Há menos de uma semana de viajar, acontece isso aí. Mas Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas, né?
Ele sabe, está no controle. Mas nós temos o desejo de ter tudo poder. Eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova. Eu quero casar. A gente tem sempre a busca por algo. Mas nós esquecemos que a busca verdadeira, na vereda verdadeira, é a palavra de Deus. Nós aprendemos a semana passada que a palavra aqui no grego é makarios. E aí o entendimento dessa palavra bem-aventurado no texto é o seguinte, não é sobre você sentir, conquistar ou ter, é sobre você ser. Não é simplesmente sobre o seu futuro, mas é também sobre o hoje. É isso que o texto vem falar para nos ensinar. Não é sobre a presença de um sorriso no seu rosto, mas é também a presença de lágrimas. Porque o texto fala, bem-aventurados os que choram. Não é sobre algo eventual, mas é sobre um estado permanente. Você percebe que hoje nós vivemos em um estado eventual, sempre eventual, muita gente. Hoje eu estou feliz, aí a pessoa faz aqueles stories no Instagram e posta lá a vida dela, que é a felicidade, que eu estou alegre. No outro dia, o humor está diferente, já está triste. Sempre é uma variante, é algo eventual, não é permanente. Não é algo subjetivo quando se fala de ser bem-aventurado, mas é algo objetivo. Ou seja, Deus está dizendo para nós, quem é que é feliz? Bem-aventurado, né? O cidadão do reino de Deus. Esse é feliz. Não importa se as coisas estão boas ou mais, ele é feliz. Não importa se as coisas estão dificultosas, ele é feliz. E ele vem falar para nós, bem-aventurado agora os mansos. Os mansos. Que palavra, essa colocação do verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ou seja, terão a terra por herança. Ele está falando dos mansos. Agora, pensa um pano de fundo interessante para falar sobre esses mansos aqui. Por que Jesus vem falar sobre os mansos de coração? Aí nós vamos voltar na história de Israel, para lembrar de alguns povos lá, que eu vou citar aqui. Primeiro, uma colocação importante. Qual era a expectativa dos judeus? Qual era a expectativa judaica sobre Jesus? O tempo todo, alguns discípulos perguntavam para Jesus, Jesus, não, beleza, o Senhor é amor, o Senhor é graça, o Senhor é bênção, mas vem cá, que hora que nós vamos arrebentar e botar esses romanos para correr daqui? Eu estou usando minhas palavras, tá? Porque lá no texto está assim, quando é que o Senhor vai instaurar o reino? Na verdade, os discípulos estavam querendo dizer, quando é que vai surgir aqueles soldados de fogo com as espadas que nós vamos botar os romanos para correr daqui? E nós vamos instaurar o reino em Israel e o Senhor vai ser o Todo-Poderoso de Israel. Esse era o pensamento dele. Jesus não respondeu às expectativas deles. Por que vinha isso no coração dos judeus e dos discípulos? É porque eles queriam um Salvador, mas um Salvador diferente. Porque havia uma história de dominação de alguns povos que estavam no meio dos judeus ali. Primeiro deles, os macabeus, 200 anos antes de Cristo. Vou fazer um pequeno resumo de quem eram esses macabeus aqui para vocês. Eram combatentes judeus que lideravam uma revolta contra a classe dominante romana e da Síria, que haviam suprimido a religião judaica em um esforço para espalhar os seus costumes helenísticos e crenças idólatras. A vitória dos macabeus e a subsequente milagre do óleo queimado no templo por 8 dias, em vez de um, era o que eles celebravam e eles buscavam isso. E o que esses macabeus pensavam? Eles eram profundamente religiosos. Eles não estavam apenas lutando por uma liberdade política e nacional, mas eles também se viam lutando pelo próprio Deus. É como se fosse assim, olha, nós somos o grupo da resistência. Nós estamos aqui para lutar por Deus. Eles se diziam assim. Então, esse grupo aqui é um dos que traz a ideia de que, olha, nós precisamos de um Salvador, aquele que vai vir liderar, sabe? Aquele imperador que chega aqui, agora é comigo. Eles se decepcionaram, porque Jesus ele não veio fazer isso. Jesus não veio fazer isso. O outro grupo que está na história de Israel são chamados os zelotes. Quem é esses zelotes? Olha, eles eram uma seita mais radical ainda, que viviam no templo. Do templo de Jesus. No templo de Jesus, quer dizer. Os zelotes, eles acreditavam numa armada contra os romanos e esperavam um Messias que fosse guerreiro. Sabe? Eles esperavam um cara como se fosse um Rambo, sabe?
chegar com a metralhadora e falar assim, é agora, nós vamos invadir Roma e vamos arrebentar com tudo. Eles esperavam isso. Por que isso estava no meio dos discípulos? Porque tinha um discípulo que era zelote. Quem era? Simão, o zelote. Ele fazia parte desse grupo, era conhecido como zelote, vem de zelo, é aquele povo que tem a devoção fervorosa, que zelava pela religião judaica. Então eles queriam um grupo para quê? Para dominar os romanos, e era uma afronta que não podia ser tolerada, os romanos invadirem Jerusalém, tomarem conta do território de Israel, governarem ali. Então para eles era uma afronta e eles queriam montar um exército. Nós precisamos ser o grupo da resistência. Eles esperavam o Messias. Eles causaram várias rebeliões. Depois você abre Marcos capítulo 13, você vai ver isso lá. Violentas contra o Império Romano, ao longo de cerca de 100 anos. Todas as rebeliões falharam. Uma das maiores rebeliões incitadas pelos zelotes culminou na destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, como Jesus tinha predito. Aquela destruição foi por causa dos zelotes, confusão que eles tentaram arrumar para poder ser a resistência. Esse era o segundo grupo que tinha nessa turma aí. E o terceiro grupo, você conhece muito deles, são chamados os fariseus, né? Era um grupo de judeus também religiosos, se dedicavam a obedecer às leis e a interpretar corretamente as escrituras, né? Ou seja, o Velho Testamento. Seguiam as tradições, né? Os fariseus acreditavam que para agradar a Deus, cada pessoa tinha de obedecer fielmente todas as regras da escritura e da tradição. Então essa era a turma, né? Eles eram bem vistos pelo povo judeu por causa do zelo. Eles só andavam assim na pinta, sabe? Bonitão mesmo. Era aquele povo assim que se orgulhava da humildade. Esse era o povo, os fariseus. Mas eles tinham um problema muito sério, a hipocrisia. Eles eram hipócritas. Eles faziam muitas coisas só para manter a aparência. Esse era um grupo também que esperava um Messias, aquele que viesse fazer o quê? Detonar com o Império Romano, acabar com os assírios. Nós vamos nos tornar agora o povo soberano da região. Mas Jesus não veio para isso. Eles queriam um líder que os motivasse a serem ferozes, sabe? Nós precisamos de alguém que seja o fogo para acender o pavio, para botar para a guerra mesmo. Nós estamos preparados para tudo. Mas eles se depararam com um Deus que chega para eles e fala assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Já pensou você ouvir essa frase de Jesus? Imagine, nós estamos esperando um Messias, todos aqui somos judeus, estamos esperando um Messias, e a gente está assim, eu conversando com Caleb, chamo o nosso irmão Laurentino, e a gente está conversando, ó, nós temos que preparar as espadas, as metralhadoras, o senhor arruma umas 12 aí, prepara as armas aí, vamos preparar os irmãos aí, facão, prepara tudo, porque o Jesus está vindo. E ele vai vir e nós vamos partir para cima. Aí nós estamos aqui na expectativa. Aí chega Jesus, pronto, chegou o Messias. Agora nós vamos dominar. Ele vai ser o nosso chefe, aquele que vai motivar o povo à guerra. Aí nós estamos preparados com a espada e de repente ele fala, vocês serão muito felizes se vocês forem mansos. Se você for tranquilo, viver em paz, você vai herdar a terra. Se você estivesse ouvindo essa frase, você ia falar o quê, hein? Esse cara não é líder, não. Não é esse aí, não. Eu acho que estamos enganados. Tem outro para vir. Não é esse aí, não. A expectativa era uma. E Jesus veio trazer outra expectativa. É interessante que em algumas versões bíblicas, eu não sei se a de alguém está aqui, assim, não é bem-aventurado mansos. Algumas está bem-aventurados humildes. Alguém tem uma versão assim aqui? A NVI é assim, né? Ela está bem-aventurados humildes. Na atualizada ela está mansos, não é isso? Atualizada aí? Olha que questão interessante. A palavra humildes, ela tem tudo a ver com a palavra manso. E tem alguns versículos bíblicos que vão nos trazer fortaleza e força para a base disso. Ele fala em Provérbios 16, 32 assim, ó, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que contraste com o que os judeus esperavam. Esperavam um imperador e Jesus vem falar assim, olha, bem-aventurado os mansos. É melhor você ser paciente do que ser guerreiro. Olha, mais vale você controlar o seu espírito, ser uma pessoa de paz, do que você conquistar uma cidade ou conquistar a vitória.
Que evangelho é esse? Né? Que alegria é essa de ser manso, quando, na verdade, o propósito do coração do homem era a conquista, querer o poder. Lembra que eu falei no início do estudo aqui? O nosso desejo é querer poder, é a busca pelo poder. Os discípulos queriam poder, queriam chegar, dominar um negócio. Mas Jesus fala, não, bem-aventurados os mansos. 4 expressões interessantes sobre mansidão. Primeira expressão que deve estar no coração seu e meu, ó, baseados, pensando naquele versículo. Irai-vos e não pequeis, e não deixai o sol se pôr sobre a sua cabeça. Não dê lugar ao diabo. Efésios 4, 26, 27. Primeira, ouvir críticas com humildade. Ser manso é ouvir críticas com humildade. Quem gosta de ouvir críticas? Ninguém. Ah, pastor, crítica construtiva até que vai. Não vem com essa não. Até a construtiva é chato de ouvir. Não é bom não. Não é bom ouvir críticas. Só que nas críticas, a gente tendo a capacidade de ser manso para ouvi-las, faz nos crescer. Ouvir críticas com humildade. Eu me lembro que uma das coisas mais difíceis para mim, quando eu fiz o primeiro sermão de prova, eu cheguei para pregar lá, preparei o sermão e tal, e eu já tinha assistido algumas, lá no seminário, algumas pregações, práticas de pregação, né? E um dos colegas meus de sala saiu da sala assim depois do... E a prática de pregação, o exame é na frente de todo mundo. Imagina que todos nós fizéssemos parte de uma sala de seminário. Quando tem um culto, os alunos da sala participam, como se fosse a plateia. E eles assistem até a crítica. E um dos colegas meus na sala pregou e tal. Quando chegou, passou a palavra para o professor, ele falou assim, olha, tem uma parte boa do seu sermão, o texto. Já entendeu a crítica? Ou seja, o resto, o texto é bom porque foi Deus que deu, né? Mas o resto, meu filho, que sermão ruim você pregou, viu? E ó, pá, e veio o outro professor, são 4 normalmente. O outro veio, sabonetou, o outro veio também, chinelou. Aí eu achei, aí nós pensamos, o quarto vai vir agora para dar uma... Olha, meu filho, você é um menino muito simpático, fala bonito, mas seu sermão é horrível. Aí tirou 8. Eu falei, como é que o sermão era horrível, tirou 8? É para humildade, viu, irmão? É para a gente aprender a ser humilde. Aí eu estudei, preparei o sermão. Falei, irmão, eu preguei o sermão na frente do espelho no quarto. De tanto medo que eu estava. Na noite anterior do sermão, eu tive diarreia, passei mal. E eu pregava na frente do espelho, pregava na frente do espelho. E eu falei, não posso pôr a mão no bolso, porque ele vai criticar. Tem toda essa crítica. Você pregar, ficar o tempo todo com a mão no bolso, o professor terminou na hora de examinar. Você tinha o que no bolso aí? Oi? Postura, né? Aí quando preguei e tal, quando fui ser examinado, aí o professor assim, meu filho, eu estava prestando atenção no seu sermão está vindo bem. Mas quando você falou um negócio, eu não consegui prestar atenção mais no sermão, eu fiquei procurando na Bíblia onde é que estava. Eu preguei naquele texto de Paulo, quando ele é chamado por Jesus, que uma luz ilumina ele. E eu não sei, não estava escrito isso no meu sermão, mas eu falei. Falei, irmãos, e uma luz brilhou sobre Paulo e ele caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, Deus falou com ele. O professor estava examinando, parou e abriu a Bíblia. E leu 2 vezes, olhou para mim e leu de novo. Quando ele foi me examinar, eu falei, meu filho, qual versão da sua Bíblia? É atualizada. É igual a minha, né? É porque eu não achei Paulo caindo de cavalo aqui no texto. Aí eu, mas não tem não, pastor. Mas você falou. Falei, não, falou. Não falou, meus queridos? Aí todo mundo falou. Aí eu falei, sério, pastor? Falou, você falou que Paulo caiu do cavalo. Eu estou procurando até agora onde é que está isso. Talvez João Ferreira de Almeida, quando traduziu a Bíblia, ele esqueceu de colocar isso e você conseguiu descobrir, né? Olha a crítica. E eu calado, né, irmão? Só tomando bordoada. Quem caiu do cavalo foi eu, verdade, boa. Ouvir críticas com humildade. Irmãos, a gente voltava para o alojamento. Sabe quando você volta para o alojamento querendo detonar o professor? Vontade de bater. Não, mas você sai irado. Porque você pensa assim, eu passei as semanas preparando essa mensagem. Aí o cara chega e me detona todo. Aí beleza. Mas não é fácil, irmãos. Ouvir críticas não. Eu estou falando do sermão de prova. Mas imagina alguém chegar e falar assim, ô Érico, eu queria bater um papo contigo.
Ó, eu acho que você podia mudar nisso, nisso, nisso. É a minha opinião. Tá? Não fica chateada, não. Só estou conversando com você. É crítica, irmão. Não, tudo bem, mas a gente por dentro fica assim. O que esse cara tem com a minha vida? Né? Não é fácil não, irmãos. Principalmente porque existe algo dentro do nosso coração chamado ego. E a gente, por mais que Jesus ensine na sua palavra, considere-se o outro maior do que você, a gente não pratica isso. Estou sendo bem franco, viu, irmãos? Mas é verdade. Então, a primeira lição sobre mansidão: ouvir críticas com humildade. Segundo, buscar justiça sem sede de vingança. É fácil fazer isso? A Daiane errou comigo. Aí, em vez de eu pensar assim, não, nós vamos resolver isso na paz, vai dar tudo certo. Normalmente não é assim não, irmão. O cara te dá uma fechada no trânsito. Ô, fica tranquilo, é assim mesmo. Vamos bater um papo? Ah, vai nessa. Eu estava indo embora aqui. Foi domingo, né, meu bem? De manhã, né? Ah, não, eu estava vindo em Contagem com a França. Passou um taxista, mas fez assim no meu retrovisor. Puf! Eu não vi, quem viu foi a Ludmila. Aí o cara bateu no retrovisor aí, pai, eu mexi. Aí o cara viu de longe. Sabe quando você percebe no olhar do cara que ele esperava eu brigar com ele? Ele, desculpa aí. Eu falei, não, vai na paz, não aconteceu nada não. Mas normalmente não é assim não, irmãos. Eu já briguei no trânsito. Feio demais, errado. E Deus tratou isso comigo. Buscar justiça não é errado. Hoje nós vivemos uma sociedade que as pessoas falam, deixa isso para lá. Não, pode buscar a justiça, mas não busque a justiça pensando em vingança. Não. Busque a justiça sem a sede de vingança. Porque isso é muito sério. Terceira expressão importante: sofrer prejuízo sem reivindicar direito. Já aconteceu com você? De você sofrer o dano, saber que estava certo e falar assim, não, deixa quieto. Eu já passei por isso. Muitas vezes a gente perde aqui, mas o Senhor não cuida de nós. Ele não deixa faltar. Sofreu dano, muitas vezes as pessoas vão falar que você é bobo. Não, mas, Caleb, você é bobo demais, fica sofrendo dano, rapaz. Briga por esse negócio aí. Aí você está no coração, Deus te colocando paz, para você ficar em paz, fica em paz, você fica. E Deus começa a agir de outra forma. Essa expressão é muito forte. E a última expressão está lá em Romanos, né? Pagar o mal com o bem. Né? Pagar o mal com o bem. Fez mal para você, faça o bem para ele. Né? Constrange através do amor, da paz. Então, qual o perfil do manso? Pastor, então beleza, ele está falando, os mansos herdarão a terra. Aonde é que está isso na Bíblia para falar sobre o perfil desse manso? Vamos abrir lá? Salmo 37. Até o final do mês nós vamos estudar sobre essas bem-aventuranças, viu? Domingo que vem, no outro também vai ter mais duas palavras sobre esse tema. Mesmo o pastor estando viajando, vai ter irmãos que vão estar ministrando aqui sobre esse tema também. Né? Continuação aí. A partir do verso 3, olha o que é que fala aí. Ó. Qual o perfil do manso? A primeira coisa que ele fala assim, ó, confie em quem? No Senhor e faça o bem. Confia no Senhor e faça o bem. E o que é que vai acontecer com você? Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Estou falando na versão que eu estou aqui, tá? Aí está falando, habite na terra e alimente-se dela, não é isso? Da verdade, não é isso? Pois é. Confie, a primeira palavra, qual é o perfil do manso? É uma pessoa que confia em Deus. Confia em Deus para quê, pastor? Volta nas 4 afirmações. Ouvir críticas com humildade. Eu confio que Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Confia por quê? Porque ele está buscando justiça sem vingança. Então eu deixo na mão de Deus. Eu confio que Deus vai agir. Confia por quê? Eu estou sofrendo prejuízo aqui nessa situação e não estou reivindicando meu direito, mas eu confio que Deus está julgando a minha causa. Eu confio porque, mesmo eu recebendo mal, eu vou pagar com o bem, porque o Senhor cuida de nós. Segunda a afirmação no versículo 3 ainda, ele fala, primeiro confie, né? A continuação aí, ó, do texto, né? Deleite-se no Senhor. Deleite-se. Sabe quando você... Cada um tem uma bebida que mais gosta. Tem gente que gosta de suco natural, tem gente que gosta de Coca-Cola, né? Tem gente que se tiver
uma água mineral ali, uma coca aqui, ele corre para o lado da coca. Né? Cada um tem um gosto. Tem gente que fala assim, nossa, pastor, se tiver uma coisa mais melhor do que Coca-Cola no mundo, Deus deixou para a gente tomar lá no céu. Eu vi outro dia alguém falar isso comigo. Já tem uns dias que eu não estou bebendo refrigerante, irmãos. Estou bebendo muita água. Eu ouvi a irmã falar aqui, estou bebendo água demais. E eu vou falar para você, água não é fácil de beber, não. Não é fácil. Não tem gosto, né? Mas você tem que beber para a saúde. Aí enche a garrafona de manhã. Aí umas 11 horas vou lá e jogo outra garrafona. Aí eu fui procurar saber, uma pessoa com 110, 111 quilos, e com 1,88 m de altura, quanto ela tem que beber de água? 3 litros. Eu quase caí para trás, eu estou bebendo 2 a pulso, mas matando assim, sabe? Acabando o dia bebendo e falo assim, meu Deus do céu. Mas é importante. Mas sabe quando você bebe toma aquele suco gostoso? Eu gosto muito de suco de maracujá. Tem gente que gosta de laranja, cada um tem sua preferência. Obrigado, meu querido. Mas sabe quando você toma com deleite? É a mesma coisa quando você está jogando futebol e você cansa, aí você quer beber água. Aí você bebe água, parece que aquela água é a melhor bebida do mundo. Deleitar-se no Senhor é aproveitar o melhor dele. É provar o melhor do Senhor. Quando você deleita-se, descansa nele. Quando você prova o melhor de Deus, o texto continua falando. Ele atenderá aos desejos de quê? Do seu coração. Olha que coisa interessante. Ele vai atender os desejos do seu coração. Então o manso é uma pessoa que confia. Segundo, uma pessoa que deleita-se. E terceiro, uma pessoa que se entrega. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais ele fará. Olha que coisa interessante. Qual é o perfil do manso? É o que confia, é o que deleita-se e é o que entrega totalmente a ele. Confia somente no Senhor. Entregue a ele todos os seus sonhos, os seus desejos. Quando o meu carro estragou, que eu parei o carro lá, eu falei, ei, Jesus. Eu pensei diferente de algumas pessoas. Teve gente da própria família que falou assim, é Deus falando para não viajar. Eu pensei diferente. Eu falei, é Deus me dando livramento. Já a pessoa se estraga na estrada? Acabava a viagem, é ou não é? Não, vai vir um guincho, vamos voltar para trás. É Deus cuidando. Eu vejo como cuidado de Deus. Senhor, está na tua mão. Se não for da vontade dele viajar, amém. Se for, amém também. É entregar e confiar nele e ele vai agir. Continuando ainda, no versículo 6 e 7, ele fala, ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Olha agora a palavrinha que vem depois. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Olha as palavras que são: confiar, deleitar, entregar. E a palavra agora é descansar. Você precisa descansar no Senhor. Uma das coisas que mais vai acontecer, isso já é estudo, viu, irmãos? Feito por psicólogos, psiquiatras e muita gente da área, dessa área de humanas aí, falando o seguinte: a maior onda da Covid, da pandemia, não está sendo agora. Vai ser depois que acabar isso aí. Gente depressiva, gente com os problemas sérios, psicológicos. Irmãos, eu não sei você, mas eu não aguento mais ver televisão. Eu não aguento ver jornal mais. Eu não vejo mais. Já não vejo há uns meses já. A minha esposa essa semana falou assim, estou aguentando ver esse trem mais não. Só fala de destruição, de morte. Não fala de vida. Nós somos quase 7 milhões e 200 de curados no Brasil. Alguém ouviu falar isso aqui essa semana? Uma vez pelo menos? Alguém ouviu falar? Ninguém. Mas a gente ouviu falar só das mortes. Não fala de curados. O problema vai ser depois. E os psicólogos falam, nós precisamos nos preparar. Por quê? Porque existe um mal que ataca toda a sociedade hoje, que é o chamado ansiedade. Irmãos, o texto está falando descanse. Né? Estava ajudando, ainda estou orando, né, para Deus completar. Não sei se já comprou tudo. O Caleb falou, pastor, vou viajar para olhar um tanque e tal. E eu orando, Senhor, abençoa lá para que dê tudo certo. Mas o coração de nós fica ansioso, fica preocupado. Meu Deus do céu, será que vai dar certo esse aqui ou aquele? Como é que vai ser? A gente fica preocupado, pensando no futuro, no amanhã. Porque nós somos seres humanos, mas Paulo nos ensina, e o próprio Jesus vem falar para nós também, olha, não andeis o quê?
Não ande ansioso, meu irmão, por coisa alguma. Se eu cuido dos lírios dos campos, as aves do céu, eu não vou cuidar de você? Olha, se eu visto eles com a melhor roupa, nem Salomão, nem eles, grandes reis que tiveram tantas condições, não tiveram tanto cuidado como eu tenho com vocês. Então não ande ansioso, mas a gente é ansioso. Ah, como é? Eu sou demais, irmão. Eu oro todo dia pedindo a Deus o livramento disso. Vou fazer uma programação, eu fico doido, meu Deus, tenho que planejar e tal. Você quer ver uma coisa que tem me ajudado muito? É esses meninos aí que estão mexendo com a mídia, que eu sou desesperado. Ah, vou fazer isso, eu já corro para fazer, porque eu fico desesperado querendo. Agora Deus está me ensinando, ó, deixa os meninos fazer. Estava olhando no Instagram ontem, eu falei assim, mas não colocaram nada ainda de escola dominical. Meu Deus do céu, eu já estava agoniado. Ricardo sabe disso não, mas já estava desesperado. Aí eu falei, não, se não colocou até agora, eu vou entrar e colocar. Quando eu cheguei lá, estava o negócio já lá. Eu falei, meu Deus, me ajuda a largar isso, Senhor. Tira isso do meu coração. Às vezes você faz por outra coisa. Né? A ansiedade, se vai continuar fechado o comércio, se vai abrir. Como é que vai ser, irmãos? Nós temos que aprender, vou ler de novo. Descante no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Qual o perfil do manso? Continuando, verso 9 a 11 agora, olha lá. Pois os maus serão eliminados. Aí tem uma palavrinha aí, ó. Qual é? Mas o quê? Os que esperam, verso 9 aí, ó. Esperam no Senhor. O que acontece com quem espera no Senhor? Receberão a terra como por herança. Aí de novo a palavra mas os mansos receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Estou falando na versão aqui. Duas palavrinhas, ó. Os maus vão ser eliminados, mas aquele que espera no Senhor. Aí eu gosto muito daquele hino que a gente canta, né? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar. Ou seja, quem espera no Senhor, Deus renova as forças. Agora lá no verso 22, do capítulo 37. Aquele que o Senhor abençoa, receberão a terra por herança. Mas, agora é o contrário. Os que ele amaldiçoa serão eliminados. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Olha o verso 34 para a gente fechar essa primeira parte dos mansos. Espere. Irmão, se você quer ter um coração manso, Salmo 37. Espere no Senhor e siga a vontade dele, né? A sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Você o verá quando os ímpios forem eliminados. É como se Jesus estivesse falando para os discípulos isso aqui, ó. Vocês estão querendo que eu instaure o reino? Aprende a descansar em mim, senhor. Confia em mim. Jesus, estão vindo ali os soldados para te prender. Aí imagina Pedro, pega a espada. Não vai prender ninguém. E parte para cima do soldado e arranca a orelha. Jesus olha para ele. Eu vou falar. Eu gosto muito de ler a Bíblia assim, sabe? Eu leio o texto e fico imaginando uma cena teatral do texto. Aí fico imaginando Jesus olhando para Pedro. Quem te mandou fazer isso? Você é desobediente, hein, rapaz? Fala sério. Cadê a orelha do menino? Pega a orelha, bota no lugar. Com aquela atitude, o que é que os soldados fizeram? Prenderam Jesus? Não. Voltaram. E o que é que ele falou para os governantes lá? Nós nunca ouvimos um homem falar daquela forma. Manso. Pedro deve ter olhado para Jesus. A gente está querendo o negócio, pega fogo para a gente partir para cima. O homem vem e ajuda o soldado. Faz o contrário. Manso. Jesus ensina para eles a mansidão. Romanos 12, 19 a 21. Vou ler aqui, você acompanha. Ouve aí. Amados, nunca procurem a vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê comida a ele. Se tiver sede, pode dar bebida. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 19 a 21. Deu para entender aí sobre os mansos? Ficou claro? Amém?
Se você tiver dúvida, me pergunta depois. Mas eu acho que ficou claro aí. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão de Deus a herança, ou herdarão a terra. Mansos como, pastor? Ô irmão, Deus nos chamou para ser da paz. No que depender de vós, tende o quê? Paz com todos os homens. É paz que é a palavra. A segunda afirmação do texto que nós lemos aqui, é a palavra o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos, aqui a palavra, nessa versão. Será que nós estamos perdendo a fome e a sede de justiça no mundo que a gente está vivendo? Se não der para terminar, a gente para por aqui, tá? Mais uns 5 minutinhos aí. Primeiro, nós estamos vendo uma banalização do mal. Está se espalhando, né? A demora para que a justiça seja feita. Irmãos, eu ficaria com vergonha de ser um jornalista da televisão e falar assim, ou um juiz ouvir falar isso na TV, desse jeito. Caso da Isabela Nardoni. Acabou de sair a sentença. Quanto tempo tem que isso acontecer, irmão? Tem uns 10 anos? Por aí, né? E os caras falam com tranquilidade na televisão. Demora para que a justiça seja feita. Gente que fica mais de 20 anos na justiça para receber algo. Na igreja que eu pastorei no Flávio Marcos, tem uma irmã lá que ela assiste as nossas lives direto. Ela tem um processo na justiça de uma empresa que o esposo trabalhou, que ele sofreu um acidente. Mais de 15 anos, está até hoje. E ela fala, ora aí, pastor, porque se sair a indenização vai ser bênção para a igreja, ajuda na construção lá e tal. Ela falando um monte de coisa. Irmão, mais de 15 anos o negócio. E para o Brasil normal, morosa. A vida preocupada no centro, ou seja, a perda do apetite da justiça. Por isso que dá voz a uns filmes que a gente vê na televisão lá, e parece que o herói do filme é o cara que se levanta para fazer a revolta, né? Quando você assiste aquele filme do Coringa lá, ele se revolta contra o sistema. E ele se levanta contra o sistema e ataca o sistema. Aí você acha que ele está atacando o povo, mas ele está atacando o sistema. Porque o sistema foi injusto com ele. E nós vivemos assim. Mas só que nós não somos justiceiros nem vingadores. Né? Tem um famoso pensador que fala o seguinte: posso até estar disposto a morrer por uma causa, mas eu não posso estar nunca disposto a matar por essa causa. Martin Luther King, ele fala, o que me preocupa não é os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós não podemos nos calar. Irmãos, algo muito errado que aconteceu há muito tempo, eu tenho certeza que tem gente aqui que não vai concordar com isso. O cristão não pode se envolver com política. É por isso que os maus estão dominando, porque o cristão não se envolve. Não é se envolver para brigar, não é isso não, para defender a verdade. Defender o que é certo, a verdade. Não é defender pessoas, não, defender a verdade. Né? Por quê? Há pessoas que amam o poder e outras que têm o poder de amar. Eu preciso amar o próximo. Né? Eu ouvi um relato de uma irmã ontem que eu achei interessante. A empresa que ela trabalha, o chefe dela, um colega do chefe dela lá, fez um negócio errado e ele precisaria mandar o cara embora. Só que para acontecer aquele erro, uma secretária dessa irmã participou do negócio, só que ela não tinha culpa de nada. E ele chegou para ela, preciso mandar fulano embora, porque ela fez o errado. Ela, não foi ela que fez errado, não. Quem fez foi seu amigo lá, o subgerente lá. Não, mas eu quero que mande ela embora. Não, então antes de mandar ela embora, você pode me mandar embora. Essa irmã falou. Não, mas você não tem juízo, não, eu vou te mandar embora. Não, se você for mandar ela embora, antes de você mandar, você pode bater minha carta de demissão, eu vou sair. Você está ficando doido, você está sendo insubordinada comigo, não, e você está sendo mau caráter. Ele mandou o colega dele embora. E a secretária ficou. Aí ela falou, se você quer mau caráter aqui, trabalhando, pode continuar com seu amigo aí. Mas se você quer gente honesta de caráter, você vai fazer o que é certo. Aí passou um tempo, eles têm sempre um treinamento para aprimorar, treinamento com coach, né? Eles fazem empresas e fábricas. Aí foi um coach que falou assim, uma das qualidades que a gente tem que lutar para ter dentro das empresas é a capacidade de desafiar. Desafiar o seu superior. Aí, diz ela, quando viu essa frase, ela olhou para o chefe dela na hora e falou assim, fez assim para ele, nós dois, hein?
Mas ela desafiou pela coisa correta. Ela buscou justiça, né? Para a gente fechar aqui, então, para a gente refletir. Primeiro, lembra das 4 expressões de mansidão que eu falei? Ouvir críticas com humildade, buscar justiça sem sede de vingança, sofrer prejuízo sem reivindicar direito, pagar o mal com o bem. Pensando nessas 4 aí, qual delas você pode colocar em prática essa semana? Pensa aí, guarda no seu coração. Pastor, não consegui gravar, depois você assiste de novo a transmissão. O Ricardo vai postar no YouTube durante a semana, a gente tenta aí, organiza aí para a gente postar, tá bom? Segunda coisa, escreva uma ação que você terá essa semana para surpreender alguém com o poder do amor. Pode ser um familiar seu, para surpreender. Eu tenho 2 filhas que são oposto. Uma é extremamente carinhosa e melosa, a Isadora. Irmãos, a Isadora, ela acorda, se a gente estiver dormindo, ela vai na cama, beija, abraça, passa a mão no cabelo. A Ludmila assim, bom dia. É seca. Você vai abraçar a Ludmila, não gosta. É o jeito dela. Aí quando faz um negócio diferente, você estranha. Acordou, passou pela gente. Bom dia, pai. Aí eu. Está querendo alguma coisa? Ou foi, qual foi a palavra que você usou ontem? Foi amor? Foi amor? Oi, amor. Eu, quê? Não está acostumado a falar isso? Surpreender com alguém, sabe? A gente precisa aprender a fazer isso. Já pensou? Mandaram um áudio para mim essa semana. Não vou falar quem foi, não, viu, irmão? Só vou contar a história. No áudio estava assim, ó. E aí, pastor, beleza? Eu falei, tá fritando bife. Aí eu falei, tá preparando a picanha aí, né, irmão? Ele, não, pastor, estou fazendo um bifão acebolado aqui. Como é que o senhor sabe? Sentiu o cheiro aí, né? Surpreendeu o outro, sabe? Já pensou, você chega em casa lá e sua esposa faz um bifão gostoso para você comer? Ou o contrário, ou vice-versa. Ô, meu bem, hoje não vai ter jantar, não mexe com nada, não. Nós vamos pedir uma pizza. Surpreender, rapaz. Você pode aprender a surpreender hoje. Pastor, só com comida? Não, pode ser com outra coisa, irmão. Você chegar em casa, sua filha não tá, seu filho ou filha não está acostumado a limpar a casa, você chega em casa, a casa está cheirando igual aquele perfume, aconteceu alguma coisa. Não, pai, eu limpei a casa para vocês descansar. Né? Lava o banheiro sem pedir. Normalmente os filhos da gente, hein, Wesley? Ó, chega em casa, o banheiro estava sujo. Mas por que você não lavou o banheiro? Você não pediu? Não mandar, não faz, né? Já pensou você surpreender? Né? Sua mãe, seu pai? Faça algo para surpreender alguém essa semana. Terceiro, pastor, como é que eu faço isso? Pede ajuda a Deus. O texto do Salmo 37 fala isso o tempo todo. Fala com Deus. Né? Espere nele, peça a ele, confie nele, está lá no Salmo 37, depois você lê de novo em casa. Irmãos, bem-aventurado é aquele que descansa no Senhor, confia nele. E é o que nós lemos no texto aqui, vou ler de novo aqui para a gente fechar, né? Dos bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos, nós vamos herdar as bênçãos de Deus, a terra, a herança que Deus tem para nós somos mansos. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois Deus vai nos satisfazer. Pastor, eu tenho desejo que seja feita a justiça no nosso país. Pastor, mas não vai acontecer, irmão. A palavra de Deus tem uma promessa dizendo que ela vai acontecer. Serão feitos. Talvez não vai ser feito do jeito que você quer, mas vai ser do jeito que Deus quer. Nossa, eu ainda vejo Deus agir assim no Brasil. É mesmo, irmão? Talvez Deus vai só falar no final: vinde benditos de meu Pai. Essa vai ser a sua justiça. Você foi injustiçado a vida inteira, o diabo fez de tudo para te destruir, ou você foi injustiçado por uma pressão de impostos e tantas coisas que nós vivemos no mundo. Aí Deus vai falar assim: valeu a pena, vem cá. Vem possuir por herança um lar que está preparado desde a fundação do mundo para você. Então, amados, é um chamado para mim e para você de entender, olha, qual a felicidade do cristão? É muitas vezes no choro ser consolado por Jesus. Nas lutas, termos vitória. Tomei prejuízo ali, mas o Senhor está no controle. Ele vai abrir as portas, Ele vai suprir as necessidades na hora certa, em nome de Jesus. Amém?